Vamos lá, né? Vamos lá. Mais um pós-jogo, mais uma vez tendo que comentar. Outra derrota do Vasco. O Vasco foi derrotado aqui em São Januário mais uma vez. 1-0 para o Cruzeiro. É a quarta derrota consecutiva do Vasco, jogando pelo Campeonato Brasileiro aqui no estádio de São Januário. As 4 por 1-0, né? O Vasco foi derrotado pelo Goiás, pelo Santos, pelo Bahia e pelo Cruzeiro. 4 jogos aqui, 4 derrotas. Um desempenho assim medíocre, né? Medíocre, lamentável, inacreditável, enfim. É difícil a gente conseguir até encontrar palavras para definir a campanha do Vasco em São Januário e a campanha do Vasco no Campeonato Brasileiro, que até o momento é completamente esquisita, péssima, desastrosa, tudo errado, né, cara? Tudo errado, não tem nada de positivo para salvar dessa campanha do Vasco no Campeonato Brasileiro. Bom, hoje aqui, São Januário vazio, né, sem público, o Vasco cumprindo a sua punição por conta dos incidentes da partida contra o Goiás. Então hoje apenas a imprensa e quem fosse trabalhar no jogo, né, pôde estar presente, mas o torcedor que assistiu de casa, o torcedor que não pôde vir, não perdeu nada. O torcedor que não veio aqui hoje, na verdade, ele se poupou, né? Se poupou de estresse, se poupou de mais um constrangimento, se poupou de mais um dia desgastante, se poupou de agora ter que estar aqui esperando um ônibus lotado, um carro de aplicativo com preço lá em cima, enfim, aquela confusão na saída. Então o torcedor pelo menos tá em casa dessa vez, não se estressou e não se desgastou aqui em São Januário, porque sinceramente a gente que acompanha o dia a dia, a gente que está sempre cobrindo o Vasco e presente no dia a dia do Vasco, cara, é difícil imaginar que alguma coisa vai mudar, sinceramente. Eu venho falando nos últimos vídeos e vou repetir agora, talvez seja até um pouquinho repetitivo, mas, cara, tá na hora do Vasco começar a brigar contra o rebaixamento, porque o Vasco até o momento não tá brigando contra o rebaixamento. O Vasco simplesmente aceitou o rebaixamento, já aceitou que vai ser rebaixado, abraçou esse fracasso e tá só esperando o navio afundar. Parece que a gente está no Titanic, o Titanic está afundando e ninguém faz nada. O Vasco já aceitou que não tem o que ser feito, quando na verdade tem o que ser feito, né? A gente está numa janela de transferências que está aberta. O Vasco agora tem 2 semanas, né, sem jogar. O Vasco só vai jogar no outro final de semana, né? Então vai ter 14 dias aí para poder tentar corrigir essa rota. Mas sinceramente, é difícil imaginar que as pessoas que hoje tocam o futebol do Vasco, que elas vão ter capacidade de corrigir essa rota, porque sinceramente o Vasco já está 17 dias sem treinador. Hoje veio aqui para o seu 3º jogo seguido, dirigido por um interino. O time afundado na zona de rebaixamento, o time precisando de uma resposta rápida, e o Vasco veio hoje mais uma vez com um treinador interino. E não estou aqui culpando ele não, tá? Ele é o menor dos culpados, o William Batista é o menor dos culpados. É claro que, chega a oportunidade pro cara, oferecem para ele comandar o Vasco, é claro que ele vai aceitar. Óbvio que ele vai aceitar. E tenho certeza que ele deu o seu melhor nesses 3 jogos, conseguiu uma vitória contra o Cuiabá, mas contra o Botafogo e hoje contra o Cruzeiro, ele não conseguiu pontuar. Enfim, bizarro. O Vasco há 17 dias sem treinador e a gente não tem nenhuma definição, né, em relação a isso. Pelo menos até esse momento que eu estou gravando. Não sei se na entrevista coletiva o Paulo Brax vai pedir a palavra, o Paulo Brax vai falar e vai anunciar alguma coisa, mas até esse momento a gente não tem informação de nada. Paulo Brax estava aqui em São Januário, está, né, não deve ter saído ainda. Assim que acabou o jogo, eu vi ele atravessando o campo ali, se dirigindo até o vestiário, né? Então, não sei se na entrevista coletiva ele vai pedir a palavra, vai falar, mas acho que ele merece, aliás, ele tem o dever, né, de dar explicação para a torcida do Vasco. A torcida do Vasco merece explicações, porque esse silêncio, desde a demissão do Maurício Barbieri até hoje, é algo inacreditável. Como volto a repetir, o Vasco 17 dias sem treinador e não tem uma definição. Gente, que é isso? Que é isso? Esses caras estão completamente perdidos? Não é possível. E aqui, ó, eu peço agora com todo respeito e com toda a educação do mundo, cara, se o Paulo Brax está achando que ele não é capaz, se ele está vendo que ele não vai dar um jeito nisso aí, pede o boné, pede o boné, pede para sair, é o mínimo também. Se tá vendo que não vai dar jeito, sei lá, se não tá conseguindo, cara, seja franco com a torcida do Vasco. Chega pra torcida do Vasco e fala: olha, infelizmente eu não vou ser capaz de mudar essa rota. Deixa outro entrar, outro tentar. Porque sinceramente,
venho dizendo isso aqui em outros vídeos e vou repetir. Eu não consigo imaginar que as mesmas pessoas que montaram esse time do Vasco, que tem a pior campanha da história do Vasco em campeonatos brasileiros, que eles vão conseguir corrigir essa rota. De verdade, acho muito improvável, para não dizer impossível. Só não digo impossível porque impossível nesse mundo é só a morte, né? De resto, tudo pode acontecer. E o Vasco agora está à espera de um milagre, sinceramente. O Vasco, para escapar da segunda divisão, é um milagre. Porque, para não ser milagre, o Vasco teria que trabalhar firme nessa janela, já anunciar um treinador que vai chegar para tentar mudar o patamar desse time, anunciar reforços para mudar o patamar desse time, ou seja, trabalhar duro. Já era para estar trabalhando duro desde o início do campeonato, mas, enfim, a partir de agora, ia ter que ser um trabalho excelente, um trabalho digno de elogios, um trabalho firme, um trabalho duro para mudar essa situação. Sinceramente, volto a repetir, não acredito que as pessoas que hoje comandam o futebol do Vasco serão capazes de fazer isso. Então, é só um milagre. Já que na competência não vai ter como, infelizmente vai ter que ser um milagre. Vai ter que ser na base do milagre para o Vasco escapar de mais um rebaixamento, né? E inacreditável, né? Porque o diretor de futebol, na sua primeira entrevista coletiva, ele disse que o Vasco ia viver uma nova era, né? O Vasco seriam os novos tempos, né? No Vasco da Gama. Bom, não vou nem falar que ele mentiu, porque realmente, novos tempos. O Vasco nunca foi tão ruim. O Vasco nunca foi tão mal administrado. O futebol do Vasco nunca foi tão mal gerido, igual está sendo nesse momento. Cara, o Vasco completamente largado, a impressão que dá que está tudo completamente abandonado, que não tem jeito, que estão só empurrando com a barriga, enfim, e sobre a partida de hoje, só para não passar batido, né, porque eu falei muito desse contexto, desse buraco que o Vasco está enfiado, e que é difícil imaginar que o Vasco vai conseguir sair dessa situação, vai conseguir sair desse buraco, mas a partida de hoje, cara, uma partida de dois times fracos, o time do Cruzeiro também é fraco, só que é um pouquinho melhor treinado, né, até porque tem um bom treinador. O Pepa é um bom treinador. O Vasco está aí na terceira rodada seguida sem treinador, com o treinador interino. O Cruzeiro demitiu seu treinador e foi buscar um treinador português, o Pepa, que ajeitou um pouquinho a casa ali. O Cruzeiro, no início do campeonato, também era visto como candidato a brigar contra o rebaixamento, né? E hoje já tem uma pontuação que está um pouquinho ali mais confortável, contra o Vasco, que está completamente desesperado. Então a partida de hoje, cara, é uma partida fraca tecnicamente, uma partida muito ruim, mas o Cruzeiro conseguiu achar o seu golzinho numa falta ali que, na minha opinião, o Léo Jardim falhou mais uma vez, já falhou no jogo contra o Botafogo. É claro que ele não é o culpado desse contexto maluco que a gente está vivendo, mas tem a sua responsabilidade também. Na minha opinião, ele falha hoje no gol do Cruzeiro, e foi praticamente a única chance que o Cruzeiro teve na partida. Depois só teve aqui no final aquela do Bruno Rodrigues, que ele sai cara a cara já no finalzinho, quando o Vasco já estava ali na base do desespero. Então um jogo muito ruim, onde o Cruzeiro achou um gol e fez o gol, e o Vasco não teve competência para fazer o seu gol e saiu mais uma vez derrotado aqui do estádio São Januário. A situação é muito complicada, e eu volto a repetir, o Vasco não está brigando contra o rebaixamento. O Vasco já aceitou o rebaixamento e está só esperando o campeonato terminar. O Vasco tem que começar, a partir de hoje, brigar contra o rebaixamento. E como? Anunciando o treinador, buscando o treinador para na segunda-feira já estar no CT dando treinamento e buscando reforço. E se quem hoje comanda o futebol do Vasco, se não tem essa capacidade, tem que pedir o boné, ou ser demitido ou pedir demissão, porque, sinceramente, do jeito que tá, não dá. É isso. Um abraço, saudações, até a próxima. Fui.